Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como utilizar uma webcam para rastrear os movimentos que você faz aqui na frente do seu computador e o seu personagem ele acompanhar exatamente o movimento que você está fazendo. Existem jogos que têm essa compatibilidade nativa, outros jogos você não vai conseguir, porém você tem que saber qual que é o jogo que tem a compatibilidade da tecnologia Trackr. Só que o que é o Trackr? Track é um sistema que utiliza um dispositivo para rastrear os movimentos que você faz. Você compra esse dispositivo, põe ele na cabeça, todo movimento que você fizer, ele vai rastrear e vai transferir para o seu jogo. Só que para você não ter que comprar um equipamento caro desse, você pode utilizar esse método que eu vou passar aqui, que é utilizando dois programas para capturar a sua imagem através de uma webcam, rastrear os movimentos que você está fazendo através dessa webcam e mandar para o jogo. Ou seja, fazer a mesma coisa que o dispositivo que você iria comprar. Só que qual que é o problema de você utilizar os programas ao invés do dispositivo que você poderia comprar? O dispositivo é bem caro. Os programas você pode ter e é de graça, mas nem todo mundo ensina a como você ajustar a sensibilidade e ainda mais que você não saia do foco da tela do seu computador quando você estiver jogando. O que eu vou ensinar nesse vídeo não é só como instalar esse programa, nem dizer qual que é o programa, mas também como você vai configurar para ele ficar fluido, muito fluido aí na sua jogatina e você conseguir jogar tranquilamente como se fosse realmente o próprio dispositivo que você iria comprar. Talvez esse é o ponto forte do vídeo que você tem que ficar até o final para que você consiga entender como fazer tudo isso. Para isso, você vai precisar desses dois programinhas aqui, ó. Eu já deixei eles aqui. E de uma webcam. A webcam não precisa ser a oitava maravilha do mundo. Pode ser uma webcam mais simples, mas dê prioridade a uma webcam de qualidade, o máximo que você conseguir. A minha, por exemplo, é uma Logitech que filma em 1080 pixels, em Full HD. Você não precisa de tudo isso, mas se você conseguir adquirir uma que chega nessa qualidade ou melhor, maravilha. Então a qualidade vai impactar muito, inclusive a iluminação. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu já quero que você se inscreva aí no canal, deixa o like, ativa o sininho e deixa nos comentários se você tem alguma dúvida ou se você gostaria de utilizar a câmera do celular para fazer esse mesmo procedimento, porque isso talvez eu faça um outro vídeo explicando a fazer com a câmera do celular ao invés de você comprar já uma webcam. E para você baixar esses programas, você vai pesquisar aí no Google OpenTrack, OpenTrack OpenTrack GitHub, desse jeito. OpenTrack GitHub, vai no primeiro link, você já vai encontrar aqui a página do GitHub e você vai vir aqui nessa lateralzinha aqui, ó, OpenTrack 2026.1.0, você vai clicar aqui. E aí você vai rolar aqui até encontrar esses links aqui embaixo. Você vai nessa terceira opção, clica nela, põe para baixar. Eu já tenho baixado aqui, mas põe para baixar novamente, ele vai subscrever. Aí, o segundo programa que você vai precisar é o iTrack GitHub Download. Só escrever aí no seu navegador aí, ó, iTrack GitHub Download. Clica no primeiro link aí do GitHub. Ele vai aparecer essa página para você. Você clica aqui, ó. Baixa a versão mais recente do rastreador na página de lançamentos. Clica nela. Aí aqui tem todas as versões. Você clica aqui na última versão. E aí você clica aqui no iTrack versão 0.7.1.zip. É esse primeiro aqui, o que tem um quadradinho aqui, o cubinho aqui na frente, ó. Clicou. Eu já tenho ele também, que é esse aqui. Salvou, subscrever. Eu vou deixar já o link aí na descrição já dessa página do iTrack e dessa página aqui do OpenTrack. É só vir nelas e baixar, beleza? É a página do desenvolvedor. Eu já tenho ele instalado. Talvez o Windows de vocês interprete
isso daqui como vírus. Não é vírus, se chama falso positivo, que ele pensa que é vírus, mas não é vírus. Eu vou até instalar aqui para vocês verem. Se ele pedir autorização, vocês precisam dar autorização, senão ele não vai funcionar. Então clica em sim, aí aqui ele apareceu essa tela, é só next. Ah, ele não deu erro aqui porque ele está rodando aqui, ó, em segundo plano. Deixa eu ver. Ah, tá pedindo para fechar automaticamente, beleza. Ele vai fechar e vai reinstalar, porque eu já tinha ele instalado. Mas no de vocês não vai aparecer esse erro, porque vocês não têm ele ainda. Então deixa ele instalar. Enquanto ele vai instalando, a gente vai vir aqui no iTrack, nessa pastinha aqui, vai descompactar. Clica com o botão direito, extrair tudo. Extrair para o local que você quer, procura aí onde você quer extrair ele. Eu vou deixar na área de trabalho aqui mesmo. Já extraí. Pronto. E aí, se deixar essa caixinha marcada, ele já vai abrir o OpenTrack. Eu vou deixar marcada e ele já vai abrir aqui. Então, esse daqui é o programa que a gente usou para instalar. E aqui é o atalho. Aí, esse é o menu. A pasta do OpenTrack aqui, ou melhor, do iTrack, você vai abrir ela. Você vai abrir essa outra pasta aqui, iTrack. E aí ele não precisa ser instalado, porque ele já está descompactado aqui. Do jeito que está aqui nessa pasta, você vai arrastar para cá, ó. E deixa ele aqui na área de trabalho. Essa pasta tem que ficar no lugar seguro para que você não acabe excluindo ela sem saber. Porque o programa está aqui. E aí, você já pode clicar aqui no iTrack e ele já vai abrir. Agora, depende de quantas webcams você tem. Se você tem só uma conectada, só vai aparecer uma aqui, que é a câmera 0. Se você tem duas, vai aparecer câmera 0, câmera 1, como está aparecendo no meu. No meu caso aqui está aparecendo a 0 e a 1, porque essa 1 é a câmera virtual do OBS, que é o que eu estou usando para gravar o vídeo. Então, não é a câmera em si. Aqui a única alteração que eu fiz foi mudar esse 0.7 para 0.5, que é a distância que a câmera está até onde eu estou. Aperte em Apply para aplicar as configurações. E eu estou usando essa câmera aqui para fazer esse vídeo. Então, se eu clicar em Start aqui, ele não vai conseguir, vai dar um erro. Eu preciso desligar a câmera do vídeo para poder utilizar ela. Então, deixa eu desligar ela aqui rapidinho para poder usar o iTrack aqui. Bom, pessoal, vocês já conseguem visualizar aí o meu rosto aí no iTrack e ele automaticamente já detecta o formato do meu rosto e vai rastreando os movimentos que eu estou fazendo através dos tracks, que são os pontinhos rosas que ficam atrelados aqui no rosto, detectando cada movimento que eu faço. E através desses movimentos ele manda a série de dados para esse cara aqui, que é o OpenTrack. Aqui no OpenTrack ele vai interpretar esses movimentos e vai fazer a ligação entre a imagem com o jogo. E é aqui onde é o ponto de encontro entre o mundo real e o mundo virtual. É esse programinha aqui, o OpenTrack, que vai fazer essa função. No programa de vocês aí, provavelmente ele já vem com opções diferentes aqui. O meu aqui, ele tá diferente porque o preset fica salvo. Como eu já tinha mexido nele aqui antes, aí ficou salvo. Mas enfim, altera aí essa primeira opção aqui, input para UDP over network. A segunda, output, deixa em FreeTrack 2.0 em Answer. E no filtro, você deixa esse Acela. Pode deixar esse aqui mesmo. Não precisa mexer mais em nada aqui. Aqui nesse canto, você tem aqui o local onde você vai criar os seus perfis. Que eu utilizo isso aqui para quê? Quando eu estou com um helicóptero, eu utilizo um perfil. Quando eu vou para outro helicóptero, eu utilizo um outro perfil, porque cada aeronave, cada veículo dentro do Arma Reforged ou do Arma 3, eles têm suas particularidades. É uma dificuldade a mais ou a menos de cada um. Então eu deixo uma configuração para cada um ou então para cada jogo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho do DayZ, do Arma Reforged, Arma 3
infantaria, helicóptero. Aí, aqui nós temos o menu de opções. Aqui nesse menu, eu aconselho a vocês a fazer somente essas duas configurações aqui, acrescentar esses dois botões de atalho. Você vai escolher o botão que você quer como atalho para centralizar a imagem, porque de repente você sai da frente do computador. Quando você volta, seu personagem ele não está conseguindo voltar para o centro da imagem. Então, você configurando esse center, na hora que estiver dando esse problema, você aperta no botão. No meu caso, eu deixei o Del. Apertou lá, ele volta a centralizar a imagem. Mas você precisa olhar primeiro no centro do monitor e apertar o botão. Aí ele vai centralizar certinho. E esse outro botão aqui, o toggle. Você vai escolher uma tecla de atalho para ativar e desativar o rastreamento facial. Como, por exemplo, você está dentro do helicóptero, você quer descer do helicóptero, quer ir para a infantaria. Na infantaria não tem gente que não gosta de usar. Então, você pode ativar e desativar o rastreamento facial no momento que você tiver como infantaria, através desse botão. Beleza? Aí aqui, Output, você vai deixar marcado só essa caixinha aqui do pitch e do eixo Z. Isso daqui é para inverter o movimento. Por exemplo, se aqui você movimenta a cabeça para cima, ele interpreta que é para baixo. Aí toda vez que você joga a cabeça para cima, a câmera vai para baixo. Então, deixa invertido esses dois aqui, que é para já tirar essa inversão que já vem pré-configurada aí dele. Esse menu Game Detection deixa nada. Relative Translation, não precisa alterar nada disso daqui. E aqui são os filtros, o menu de filtros. Deixe isso daqui para depois. Depois eu explico melhor sobre isso. Aqui, o foco central desse vídeo aqui vai ser a explicação desse menuzinho aqui, ó, Mapping. Esse menu aqui é onde você vai interpretar o movimento que você está fazendo com o monitor que você tem. E aí você vai ter que chegar numa configuração, e para você chegar na configuração adequada, você precisa entender isso aqui. Se você não entender, você vai mexer isso para um lado, vai mexer para o outro, e cada vez que você mexe vai ficar pior e você vai ficar frustrado com isso. Então, nesse vídeo eu vim priorizando o assunto desse gráfico aqui, tá? Então, é nesse gráfico aqui que a gente vai dedicar toda a nossa atenção para que a gente possa entender como que funciona. A princípio, nós vamos fazer uma configuraçãozinha básica, aqui um preset, vamos entender como que é esse gráfico e talvez em outro vídeo, no próximo vídeo que eu fizer aqui para o canal, eu vou abrir o jogo e lá dentro do jogo a gente vai fazer uma configuração mais refinada aqui nesse gráfico. Lembrando que essa configuração ela é extremamente relativa. Por exemplo, eu tenho uma altura, ele vai detectar uma altura diferente de uma outra pessoa que é mais alta ou que é mais baixa do que eu. Então, o valor que eu colocar aqui não vai servir para uma pessoa que é mais alta ou mais baixa do que eu. Eu estou em uma determinada altura aqui da câmera. Isso também é relativo. Vai de você pode estar numa cadeira mais alta ou mais baixa, pode estar mais longe ou mais perto. Você pode, o seu monitor, principalmente o seu monitor, ele pode ser maior ou menor do que o meu. Então a quantidade de movimento que você vai ter que fazer vai ser maior ou menor. Então os valores que eu colocar aqui vai ser para mim, não vai ser para você. Só que eu quero fazer com que você entenda esses valores para que você chegue num valor adequado para você. Eu não quero que você copie os meus valores, eu quero que você entenda qual é o valor que você tem que colocar para que fique adequado para a sua realidade. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar aqui, tá? Antes da gente começar a explicar esse gráfico, vamos logo ativar aqui o OpenTrack. Deixando aqui essas três opções aqui já marcadas, você já pode vir aqui e dar um Start. Ele já começa aqui, ó, a movimentar. Toda vez que eu mexo o rosto para um lado ou para o outro, ele já começa a reconhecer esses movimentos. Ele está dando uma bugada, eu acho que é porque eu estou com boné. Não repare na minha careca.
mas já melhorou. Mas ele tá dando uma bugadinha ali, ó. Ou talvez seja o óculos ou a iluminação. Eu acredito que é a iluminação, hein? Com certeza deve ser a iluminação que tá forte aqui em cima da minha cabeça. E, enfim, o ponto que eu queria chegar é esse, já deixar ele reconhecendo os nossos movimentos. Então, agora o que que você vai fazer? Você pode já criar um preset para um jogo, não sei se você já quer criar um perfil para isso, na verdade. A princípio, não pense em perfil, deixa. Aí o que é que você faz? Olhando aqui para esse mapa, nesse gráfico, na verdade, nós temos aqui essas seis guias. Cada guia dessa representa um movimento. Movimento do yaw, do pitch, do roll e o eixo X, Y, Z. O movimento do yaw, pitch e roll eu conheço muito bem porque quem mexe com drone FPV, isso daí faz parte do dia a dia. Isso daí é como se fosse um pedaço da carne da mão da gente. A gente sabe o que é de cabeça. Então, o movimento do yaw é o movimento quando você gira a cabeça assim, ó. Quando você gira em torno do próprio eixo. Esse é o yaw. Quando você faz esse movimento para cima e para baixo, em torno do próprio eixo, só que na vertical, isso é o pitch. Quando você faz esse movimento assim, ó, rolando a cabeça para um lado e para o outro, esse é o roll. Então, esses três movimentos aqui é o que está representando nesse gráfico. E aí, por exemplo, o yaw, quando você movimenta a cabeça para um lado, ó, a bolinha ela vai aumentando. Então, aqui nós temos os valores aqui dos graus, ou melhor, os graus são aqui na horizontal, e aqui é até onde a gente movimenta a nossa cabeça, até onde o nosso pescoço alcança. Então, e essa bolinha ela está correlacionando entre os graus, 180 graus, com o limite do nosso ponto de visão, na verdade, não é nem do nosso pescoço, porque a gente consegue virar até mais do que o limite do nosso monitor aqui. Aí o que que acontece? Como é que você vai fazer para encontrar o ponto adequado aqui para o movimento do yaw para você? Repare que quando eu movimento a cabeça aqui para direita, a bolinha vai aumentando. Quando eu diminuo, ou melhor, quando eu volto, ela diminui, chega no zero, e se eu insisto em virar para a esquerda, ela chega no zero e volta para cá, até o limite que eu consigo alcançar, ó, ou para a direita ou para a esquerda. Aí o que que acontece? Eu tenho um monitor aqui de, sei lá quantas polegadas é, vai lá que é 18 polegadas. Você tem um monitor aí de 35 polegadas, vamos supor. O ponto onde eu quero virar o meu pescoço vai ser diferente do seu. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou virar o meu pescoço até o limite que eu gostaria de enxergar no meu monitor. Na borda, como o meu monitor é pequeno, eu vou enxergar mais ou menos na bordinha aqui da tela, do lado direito da tela. Vou virar a cabeça e vou centralizar meus olhos ali. E sem mexer na cabeça, eu vou olhar para o gráfico. Eu vou ver onde que a bolinha tá. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Vocês não estão conseguindo perceber por conta dos pontos rosa no meu rosto. Mas eu já percebi que aonde eu preciso virar o pescoço para olhar, aquele ponto onde vai ficar confortável para mim, essa bolinha ela vai chegar mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Aí o que é que eu faço? Eu dou um clique bem aqui em cima, ó. Pronto. Eu dei um clique aqui. Agora, ó, toda vez que eu virar o pescoço para a direita, naquele ponto que eu achava confortável na minha tela, é até onde a bolinha vai subir, ó. Ó. Para o outro lado, como eu estou mais para um lado da tela do que para o outro, quando eu olho para o outro lado, fica mais ou menos a mesma coisa. Você só tem que sentar no centro da tela que você está jogando,
olha onde que é o centro e tenta ficar o mais centro dela possível. Aí toda vez que você olhar para um canto e olhar para o outro, a bolinha tende a ir para a mesma posição lá em cima. Então, aqui a gente já fez uma pré-definição. Eu já estou falando para o programa que, ó, quando eu virar o pescoço até nesse ponto aqui que eu acho confortável, que eu estou enxergando o final da tela do meu monitor, eu quero que o movimento do personagem chegue até no limite. E é isso, ó. Então aqui a gente já estabeleceu um limite. Aí, para o movimento do pitch, o pitch é esse movimento aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou levantar a cabeça até o ponto que eu acho confortável e vou olhar onde que a bolinha está. Ela está aqui, eu vou dar um clique aqui em cima. Porque ela está indo de 0 para aonde que o meu pescoço ele fica relaxado, fica no ponto neutro, vamos dizer assim, nem para cima nem para baixo. Quando eu movimento ele para cima, ele está subindo os valores. Quando eu movimento ele para baixo, ele está seguindo os mesmos valores. Só que aqui eu vou deixar o mínimo 90 graus e o máximo vou deixar 180. Aí eu vou fazer o movimento de novo aqui, ó. Eu quero levantar a cabeça no máximo até aqui, para ele poder enxergar lá no topo, em 180 graus. Aí eu tô vendo que a bolinha tá aqui, vou dar um toque aqui em cima. Com o botão direito do mouse, eu venho em cima dessa de baixo e excluo ela. Aí agora, ó, daqui, de onde o meu pescoço está alinhado para cima, é até onde que eu vou levantar a cabeça para que ele consiga olhar em 180 graus. Então, daqui até aqui, ele vai levantar. Só que o movimento que eu tenho na posição que eu estou para baixo é um movimento menor do que seria para cima. Para cima eu consigo movimentar mais a cabeça, para baixo eu movimento menos. Só que eu quero que mesmo assim, quando eu movimentar pouquinho para baixo assim, eu quero que o personagem olhe totalmente para baixo. Então, para isso, eu vou clicar aqui, ó. Vou marcar essa caixinha para quê? Para que daqui para cima seja uma quantidade de movimento que eu preciso fazer na cabeça. Daqui para baixo, eu quero que seja outra quantidade. Aí o que é que acontece? Do 0 para cima são valores positivos. Então, toda vez que eu movimentar do 0 para cima, ele vai subir. Quando tiver do 0 para baixo, ele vai aumentar esse gráfico de baixo. Então, isso aqui representa os valores negativos. Aí, o que é que acontece? Daqui, eu quero que, ó, eu vou movimentar minha cabeça. Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Eu vou movimentar minha cabeça, ó, do 0. Vou estabilizar no 0 aqui. Tá no 0. Para baixo, eu quero mover só um pouquinho e eu quero que ele já chegue aqui no 180 graus. Então, é exatamente aqui, ó. E é isso. Então, aqui ele está trabalhando com valores assimétricos, ou seja, do 0 para cima ele está com valor e do 0 para baixo ele está com outro valor. Seria diferente se eu quisesse o mesmo valor, como, por exemplo, o movimento do IAL. Eu quero o mesmo valor do centro para cá quanto do centro para cá. No o roll ele vai se comportar do mesmo jeito do IAL. Então você vai virar a cabeça até onde você quer mais ou menos, só que eu quero movimentar bem pouco a cabeça para ele fazer o movimento do roll. Então até aqui eu já quero que ele chegue no máximo. E eu não preciso marcar a caixinha porque eu quero tanto que movimentar esse tanto para cá, quanto o mesmo tanto se for para cá. Então eu já vou deixar aqui do jeito que está. Aqui o X, Y e Z, aqui já são movimentos diferentes. O X é esse movimento de eu mover o corpo para um lado e para o outro, ó, os ombros, ó, o X. O Y é para cima e para baixo, ó, quando eu fico mais alto ou mais baixo, esse é o Y. E o Z
é quando eu movimento para frente ou para trás. Aí, esses três caras aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. E isso daqui a gente vai configurar dentro do jogo. E eu vou explicar melhor, vou dar uma explanada melhor em tudo isso aqui. E a gente ainda vai fazer uns ajustes bem mais importantes aqui nesses gráficos no próximo vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado até aqui. Então, se inscreve no canal para quando eu lançar o próximo vídeo. Deixa o like e compartilhe aí com os amigos se você gostou desse tutorial, se você está achando interessante. Deixa nos comentários também uma sugestão ou alguma dúvida que você possa ter, beleza? Valeu, falou e fui!